Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Aqui é o pastor Josué Gonçalves e hoje eu vou estar falando com vocês sobre inteligência emocional na comunicação da mulher com o marido. Aqui está uma das chaves para o casamento ser bem-sucedido. A palavra do Senhor na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, no sentido genérico, certo? No sentido genérico, homem e mulher. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Sem dúvida nenhuma, no processo de comunicação, a parte mais difícil para todos nós é o ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Para, no mínimo, a gente ouvir o dobro do que falamos. A Bíblia diz que falar antes de ouvir é tolice, é papel de um tolo. Nós precisamos fazer um exercício, um treinamento constante para ouvir mais e falar menos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ouvir com os olhos, ouvir com a expressão facial, ouvir desligando tudo o que pode atrapalhar a gente de ouvir. É necessário desligar tudo o que possa nos impedir de ouvir bem um outro. E Tiago continua: tardio para falar, prontidão para ouvir e lentidão para falar. Olha, pronto para ouvir, tardio para falar. Bom, falar também é um grande desafio, não é? Por quê? Porque a gente, na maioria das vezes, peca quando falamos fora de hora, quando falamos no lugar errado, quando falamos da forma errada. Muitas pessoas perguntam se para comunicar bem no casamento é necessário falar o certo, na hora certa, no lugar certo e da forma certa. Como eu consigo isso? Como eu consigo isso? Olha, Tiago explica: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tardio para se irar. A minha língua, ela é controlada pelas minhas emoções. Vamos ler a Bíblia. Efésios, capítulo de número 4. Aos Efésios, capítulo 4, versos de número 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Preste atenção que Paulo está falando de inteligência emocional. Paulo está falando de uma das virtudes do fruto do Espírito, que é o autocontrole, o domínio próprio. Irai-vos e não pequeis. Paulo não nega a emoção de ira, esse sentimento de ira. Paulo não nega, ou seja, eu, você, nós, todos nós temos esta possibilidade da ira. Até porque faz parte, você está vivo, eu estou vivo. E quem é que não fica irado? Quem é que não fica irada? Tá? O que Paulo está dizendo é que eu preciso ter autocontrole neste momento de ira. Eu preciso ter autocontrole. Por isso que ele diz assim, irai-vos e não pequeis. Escute o que eu estou dizendo. Para que eu controle o meu falar, para que eu seja equilibrado no falar, eu preciso ter autocontrole emocional. E Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir irado, não leve mágoa para a cama. E é interessante, intencionalmente, Paulo coloca logo em seguida, nem deis lugar ao diabo. Por quê? Qual é o momento mais oportuno para o diabo usar a língua de uma pessoa? Quando ela perde o controle emocional. Eu costumo dizer que o diabo é um psicólogo milenar e ele sempre está escondido atrás de uma coisa. Ele sempre está escondido atrás de alguma coisa. Ele está na espreita. A Bíblia fala sobre isso. Ele ruge como leão em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está muito atento, não é? A
tudo na sua casa, na minha casa, esperando que alguém perca o controle das suas emoções. Eu sempre repito algo. Quando você perde o controle das suas emoções, o diabo assume o controle da sua língua. Escute, eu vou repetir isso. Quando você perde o controle das suas emoções, o diabo assume o controle da sua língua e aí está o grande problema. Veja o que Paulo diz na sequência aqui, olha. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. No original grego, torpe aqui é podre. Olha que expressão forte. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Algo podre contamina. Olha só, algo podre contamina. Não saia da vossa boca nenhuma palavra prejudicial. Nenhuma palavra que prejudique o outro. Preste atenção. Quando é que uma pessoa começa a falar para perturbar, para destruir, para contaminar, para prejudicar, para machucar o outro? Quando se perde o controle emocional, quando se perde o controle das emoções, quando se perde o controle, preste atenção, quando se perde o controle das emoções, quem assume o controle é o diabo, não é? Aí as coisas começam a ficar complicadas no relacionamento de casal e de família. Então, para que eu use as minhas palavras de forma adequada, como Paulo disse aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e unicamente a que for boa para edificação, boa para construir, edificar, abençoar, curar, levantar. Preste atenção. Quando eu tenho autocontrole das minhas emoções, eu não falo tudo o que vem na minha cabeça. Eu tenho um filtro, eu tenho um código de valores. Eu não respondo conforme o que eu estou sentindo, mas eu respondo conforme o que está escrito na palavra. Preste atenção que este é um dos segredos para se relacionar bem no casamento e na família. Ter autocontrole emocional para falar, primeiro de tudo, o certo. Para falar o certo, para falar o que edifica, para falar o que abençoa, para falar o que contribui para o bem, falar o certo. Segundo, falar no lugar certo. Às vezes eu falo o certo, mas no lugar errado. Gente, alguns assuntos não se aborda na casa da sogra. Alguns assuntos não se fala quando a família de origem do cônjuge está em casa. Alguns assuntos não se fala entre amigos, na igreja. Não. Alguns assuntos têm um lugar certo para conversar. E muitas vezes, lá na privacidade da sua casa, eu tenho um amigo que diz na sua ministração que o melhor lugar para falar alguns assuntos é lá naquele restaurante da cidade com várias pessoas próximas, porque ali você vai ser mais prudente no tom, mais prudente naquilo que você fala. Então, falar o certo no lugar certo e falar na hora certa, porque às vezes eu estou falando o certo no lugar certo, mas na hora errada, Então, eu preciso falar o certo no lugar certo, na hora certa e no tom certo, da forma certa. Muitas vezes o tom muda o sentido de uma frase. O tom muda o sentido de uma frase. Quantas mulheres estão falando o certo, na hora certa, no lugar certo, mas usando um tom errado? Aí não conquista o marido, não convence o marido, não edifica o marido, não abençoa o marido. Pelo contrário, provoca ira, irritação, afasta o marido. Uma pergunta para você, mulher que está me assistindo agora. Você coloca inteligência nas suas emoções ou você gerencia as suas emoções de forma inteligente? Você tem autocontrole emocional na sua comunicação em casa e fora de casa com o seu marido? Eu, uma vez,
aconselhei um casal onde o marido reclamava muito que a esposa, quando perdia o controle das suas emoções, a língua dela era como um chicote, era como uma flecha contendo veneno na ponta. A língua daquela mulher era como uma navalha que saía cortando, ferindo, machucando. A língua daquela mulher era como uma fagulha de fogo que incendiava um tanque de combustível. A mulher tinha, assim, uma língua venenosa e ele dizia, na frente dela, pastor, há 7 anos, esta mulher me destrói com palavras. E ele começou a falar o que ela falava para ele com frequência, não dá para repetir aqui. Era uma mulher sem nenhum controle emocional, que dava, assim, que dava vazão à ira, entregando o controle da sua língua ao maligno. E ele falava isso para mim chorando muito. Pastor, eu não aguento mais. Sabe qual foi o fim desse casamento? Não demorou muito. Ela não ouviu as instruções, não praticou os conselhos. Pouco tempo depois, eu fui informado que ela perdeu o controle emocional e no estacionamento do shopping o agrediu com palavras. Foi uma confusão e ali ele decidiu não continuar mais com aquele casamento, ele decidiu se separar, se divorciar daquela mulher que não tinha autocontrole emocional. E esta tem sido a causa dos conflitos intermináveis, esta tem sido a causa das guerras intermináveis. Não foi por acaso que o Senhor Jesus, ao ensinar o Sermão da Montanha, vamos ler o Sermão da Montanha, capítulo de número 5, a partir do verso de número 3, ele ensinou dizendo assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu fico impressionado como Jesus, ele era direto, prático e simples. Direto, prático e simples. Olha o que ele disse. Quer ser feliz? Bem-aventurados, felicidade na perspectiva divina, abençoado. Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Seja humilde. Simples assim. A humildade me leva a uma vida abençoada, a uma vida feliz. Quer ser feliz? Seja humilde. Por que eu estou sendo enfático aqui? Porque uma pessoa que precisa aprender a ter autocontrole tem que ser humilde. Os orgulhosos, soberbos, arrogantes são inflexíveis e eles não querem fazer esforço algum para melhorar sendo diferente. Por isso é necessário começar aqui. Quer ser feliz? Seja humilde. Só os humildes são flexíveis, estão abertos para as mudanças necessárias. O querer é a semente da mudança. E para mudar é preciso ser humilde. Os humildes reconhecem que precisam melhorar e se esforçam para ser melhor. Aí Jesus continua, bem-aventurados que choram, e esse choro é de arrependimento. Eles serão consolados porque aonde houver arrependimento, haverá a graça do perdão se manifestando. E Jesus continua, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansidão aqui é ter as rédeas das emoções sob controle. O que Jesus está dizendo? Mulheres, ouçam-me. Jesus está dizendo para você, esposa, mulher, filha, sogra, nora, você quer ser feliz? Seja mansa. Tenha autocontrole emocional, conte até 10, até 20, não é? Não responda com base no que você sente, mas com base em princípios. Aí ele continua e no verso de número 9, ele diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Escute isso. O que é ser um pacificador? É ser um construtor de pontes. O que é ser um pacificador? É ser um promotor da paz. O que é ser um pacificador? É ser um
um promotor da reconciliação. Uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher inteligente, ela é uma promotora de reconciliação. Ela é uma construtora de pontes. Ela vai ligando o coração a coração. Ela odeia o espírito de contenda e ela vive com o coração de paz ou de pacificadora. Tudo que ela quer é reconciliar, promover reconciliação, promover a paz. Ela entendeu que para ser feliz é necessário ser alguém que pacifica. Você é, primeiro, uma mulher sempre aberta para as mudanças necessárias. Você é flexível. Você todos os dias se esforça para ser um pouco melhor. Segundo, mansidão. Você é uma mulher que tem autocontrole emocional. Você tem autodisciplina emocional, você pratica o princípio da mansidão, como Jesus disse aqui. Você é uma promotora da paz, você é uma construtora de pontes, você liga um coração ao outro. Na minha família, eu vejo algo maravilhoso que eu gostaria que houvesse em todas as famílias. Na minha família, não há essa confusão que eu vejo em algumas famílias. A minha mãe tem mais de 80 anos e quando ela faz aniversário, nós levamos todos para uma chácara. E aí são mais de 60, acho que 70 pessoas envolvidas, entre filhos, nora, genro, neto, netos e bisnetos, é mais de 60 pessoas. Eu não conheço um que possa dizer, eu não vou porque eu não converso com esse. Ah, eu não vou porque eu não converso com aquele. Ah, eu não vou porque eu briguei com aquela. Na minha família não tem isso. Sabe por quê? Nós somos promotores da paz. Nós somos pacificadores. E há um sentimento de humildade para pedir perdão, para liberar perdão, para que nada atrapalhe, nada comprometa essa relação de comunhão que existe entre todos. Vamos voltar para o que o Tiago diz. Prontos para ouvir. É preciso ouvir com sensibilidade, se colocando no lugar do outro. É preciso ser empático, é preciso ter compaixão, é preciso ter amor sacrificial, altruísmo, ouvir com o coração do outro. Muitas mulheres querem ser ouvidas, mas elas não têm paciência de ouvir. Ouvir com o coração do marido, o coração dos filhos, o coração da nora, o coração da sogra, o coração da família. Prontos para ouvir, tardios para falar. A Bíblia diz, aquele que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a própria alma. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então presta atenção, falar o certo, na hora certa, no lugar certo e da forma certa. Prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Conte até 10. Conte até 20 se for necessário. Durma sobre o problema se for necessário. Fale depois de uma semana, depois de orar, meditar, consagrar. Por quê? Quem pratica este princípio da pausa, da mansidão, preste atenção, vive melhor. Jesus disse, quer ser feliz? Seja humilde. Quer ser feliz? Seja manso. Quer ser feliz? Seja um pacificador. Seja uma pacificadora, uma mulher construtora de pontes, que vai ligando coração a coração, promovendo reconciliação. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. E eu espero que esta
breve reflexão tenha ajudado você a entender que dá para viver melhor se a gente melhorar.